Vamos lá, pessoal, voltamos aqui aos nossos estudos sobre as formas de extinção do contrato de concessão. Já estudamos A1, o fim do prazo, o advento do prazo contratual. Já estudamos o inciso 6, falência ou extinção da empresa, morte ou incapacidade do titular. Já estudamos encampação, já estudamos caducidade, falta, rescisão e anulação. Vamos lá? Partiu estudar rescisão. Aí, tá chegando, rescisão. Vamos lá? Pessoal, o que é rescisão? Antes de eu ler com vocês a rescisão, eu quero falar com vocês o negócio, depois a gente lê e vai para a parte teórica ali, que tem que ser decorado e o que tem que ser entendido. Vamos lá, olha aqui. A gente sabe que às vezes o contrato de concessão ele é extinto e a gente tem que se perguntar, de quem é a culpa. E a gente sabe que no contrato de concessão nós temos duas partes, Nós temos a administração pública, que contratou o concessionário. Nós temos a administração pública que contratou uma pessoa jurídica, uma empresa ou um consórcio de empresa. Legal? Você já viu que a administração pública, ora é chamada de poder concedente, ora é chamado de parceiro público, e que a pessoa jurídica contratada, ora é chamado de concessionário, ora é chamado de parceiro privado. Mas focando aqui na lei de concessão, na lei 8987, a administração pública é o poder concedente e a pessoa jurídica é o concessionário. Então nós temos duas partes. Parte 1, parte 2, quem contrata e quem é contratado. Não é isso? Quando a culpa da rescisão, do fim da concessão é da administração pública, o nome disso é rescisão. E é o que nós vamos estudar agora. Agora, quando a culpa é do concessionário, da pessoa jurídica que foi contratado, da empresa ou do consórcio de empresa, do concessionário, o nome disso aqui é caducidade. Caducidade. Eu sempre boto mais um D. O nome disso aqui é... Cadê a borracha? O nome disso aqui é caducidade. Então eu peguei, professor. Se a culpa é do concessionário, por exemplo, aqui, da concessão que a União tem com a Gol Linhas Aéreas, se a culpa é da Gol, a culpa é do concessionário, o nome disso é caducidade. Agora, se a culpa é da administração, nesse caso aqui da União, o nome disso é rescisão. Perfeito. Então, todas as vezes que a concessão acabar e a culpa for da própria administração, rescisão. Se a culpa for do concessionário, da empresa contratada, caducidade. Perfeito? Já percebeu que isso aqui é um prato cheio na prova para o examinador querer trocar os conceitos. E aí você não vai confundir mais. Professor, a culpa foi da administração, que, por exemplo, não pagou o que deveria pagar. Rescisão. Professor, a culpa foi do concessionário, que não está cumprindo o contrato. Caducidade. Caducidade nós já vimos. Vamos ver agora a rescisão. Então, o que é rescisão? Rescisão, o contrato poderá ser rescindido por iniciativa da concessionária, ou seja, iniciativa da empresa, iniciativa da pessoa jurídica. Perfeito? A pessoa jurídica que foi contratada. Ela também recebe o nome de contratado. Tá? Então a iniciativa vai ser da concessionária, da empresa, da pessoa jurídica, da contratada. No caso de
descumprimento das normas contratuais pelo poder concedente. Professor, quem é poder concedente? É a própria administração pública. Mediante ação judicial. Aqui vai ter que ter processo, né? Aqui vai ter que ter processo. Especialmente intentada para esse fim. Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput, ou seja, a rescisão por culpa da administração, os serviços prestados pela concessionária não poderão ser interrompidos. Né? Não poderão ser interrompidos ou paralisados até a decisão judicial transitada em julgado. Então, olha aqui, ó. Vou te dar um exemplo para a gente não confundir. Você se lembra que a União contratou a concessionária AB para poder prestar serviço de ônibus ligando o estado do Rio ao estado de São Paulo. Cara, a União prometeu, né? A União prometeu dar um desconto no imposto de renda da empresa AB, porque a empresa AB assumiu um compromisso que é meio bomba, né, gente? Ligar o Rio a São Paulo, né, passa por estradas muito perigosas, né, e além disso, cara, cada vez menos as pessoas querem pegar ônibus. Então, assim, a empresa AB assumiu uma bomba. Para poder balancear o negócio, a União falou para a empresa B, cara, eu te dou um desconto no imposto de renda. Pode ficar tranquilo. Você vai pagar menos imposto, então uma coisa compensa a outra. Perfeito. E aí, amigo, ó, isso foi colocado no contrato, que a União iria dar um incentivo fiscal para a empresa AB. Tá bom. A União deu incentivo fiscal? Não. A União não deu desconto nenhum, mesmo que esteja previsto no contrato. Ou seja, a União não está cumprindo o contrato. E aí, a empresa AB, né, a concessionária, procurou o advogado dela. E aí, ó, a empresa AB, que é a concessionária, aqui, ó, vai ter que propor uma ação judicial. Que nós chamamos, né? O nome da ação aqui é ação de rescisão de contrato administrativo ou ação de rescisão de concessão. É a mesma coisa, tá? Ela tem que propor uma ação. E o contrato só vai chegar ao fim, e aí chegando ao fim, a empresa B pode paralisar o serviço, paralisar, interromper o serviço, quando o contrato vai chegar ao fim, somente com o trânsito em julgado da decisão judicial. Ou seja, a decisão judicial foi a favor da empresa AB, a decisão judicial foi pelo fim da concessão, mas o fim só vai acontecer, e aí, ó, quando acontecer o fim, né, o serviço pode ser interrompido, ou seja, o serviço pode ser paralisado. Qual serviço? O serviço de ônibus, né? Que liga o Rio a São Paulo, pode ser interrompido ou paralisado, com o trânsito em julgado da sentença, ou seja, o trânsito em julgado da decisão judicial. Legal? Ou seja, a empresa B teve que ter maior dor de cabeça para poder conseguir acabar com esse contrato. Lembrando que aqui, ó, a culpa é da União, que prometeu dar um incentivo fiscal e depois não cumpriu. Mesmo que esteja no contrato, a União, né, andou para o contrato. Tá bom? Isso aqui é o que acontece na prática, nós chamamos isso de rescisão dos contratos, né, de concessão. Legal? Legal. Vamos ler? Pessoal, para a prova, o que eu tenho que saber, o que eu tenho que decorar, a verdade é essa. Né? Aqui, ó, sobre a rescisão. Rescisão, né, da concessão. O que eu tenho que saber? Que a rescisão é por iniciativa do concessionário. Né? Ou seja, o concessionário, a empresa, né, está sendo vítima de descumprimento do contrato
pelo poder concedente, ou seja, pela administração pública. Ou seja, o concessionário, a empresa, vai pedir a rescisão por culpa da administração pública, do poder concedente. O poder concedente não está cumprindo o contrato. Legal? Só que o problema é que para a empresa pedir a rescisão, a empresa vai ter que propor uma ação judicial. Ou seja, a rescisão ela só pode acontecer no poder judiciário. A rescisão não acontece no âmbito da própria administração pública. Legal? E aí, nessa ação judicial, vai ter que ficar muito claro que é a culpa da administração pública. A administração pública não está cumprindo o contrato. Legal? E por decisão judicial, acontecerá a rescisão da concessão. Ou seja, por decisão judicial, a concessão chegará ao fim. Legal? A concessão chegará ao fim. Então, peraí, professor. Quer dizer que se eu for analisar um negócio chamado culpa, se a culpa for do concessionário, a culpa do concessionário, ou seja, da empresa contratada, o nome disso é caducidade. Isso, caducidade. Agora, se a culpa é da própria administração, nós chamamos de poder concedente, o nome disso é rescisão. Assim. Então aqui, se existe o fim da concessão por culpa do concessionário, caducidade. O fim da concessão por culpa da administração, rescisão. Está muito claro. Agora aqui, a caducidade, ela acontece num processo administrativo e o fim é por meio de decreto do chefe do Poder Executivo. A rescisão, ela acontece dentro de um processo judicial e o fim acontece por sentença, ou seja, por decisão judicial. E essa sentença tem que transitar em julgado. Tem que ser uma sentença transitada em julgado. Lembrando que se essa sentença for para um tribunal, é sentença ou acórdão. Professor, eu sempre vejo isso, e o acórdão também, transitado em julgado. Professor, eu sempre vejo isso, Qual é a diferença? Olha aqui, A decisão que põe fim a um processo, se essa decisão é de um juiz, nós chamamos de sentença. Se essa decisão que põe fim ao processo é de um tribunal, qualquer tribunal, nós chamamos de acórdão. Nós chamamos de acórdão. Então, a decisão que põe fim ao processo, se essa decisão é de um juiz sozinho, do juízo monocrático, sentença. Agora, se essa decisão é de um tribunal, o nome dela é acórdão. Então, acórdão é a decisão que põe fim ao processo no tribunal. A sentença é a decisão que põe fim ao processo do juiz, do juízo monocrático. Tá? Então, tanto a sentença quanto o acórdão, desde que essa sentença ou esse acórdão esteja transitado em julgado, é o suficiente para ter a rescisão da concessão. Perfeito? Faz um postcard disso, que outro ponto que é frequente em prova, tentar confundir caducidade com rescisão. Mas você já viu que são coisas bem diferentes. Última forma de extinção da concessão. Anulação. Professor, o que seria a anulação? A anulação é o fim da concessão quando essa concessão não respeita a lei. Ou seja, é o fim da concessão... Deixa eu botar um pouquinho mais para baixo aqui. É o fim da concessão quando a concessão não respeita a lei. Quando nós temos aqui um vício de legalidade, e esse vício de legalidade não pode ser sanado. Isso aqui é o suficiente para anulação. Então, todas as vezes que eu tenho anulação, a anulação é causada por quê?
por um vício de legalidade que não pode ser sanado. Então, por exemplo, aqui, ficou comprovado no processo que a administração pública contratou a empresa AB para poder prestar o serviço de ônibus. Mas isso aqui só aconteceu porque a empresa AB pagou suborno para poder ser a empresa escolhida. Isso aqui é suficiente para anular o contrato. Suborno é um vício de legalidade que ofende a finalidade do ato administrativo, que ofende o princípio da moralidade, ofende tudo. Suborno é tudo de ruim que pode acontecer na administração. Isso já é o suficiente para ser considerado um vício de legalidade que não pode ser sanado, e por estar contrariando a lei, o contrato, a concessão vai ser anulada. Perfeito? A anulação pode ocorrer tanto por culpa da administração, quanto por culpa do poder concedente, ou seja, tanto por culpa da administração, quanto por culpa do contratado, ou seja, da administração, poder concedente, contratado, concessionário, ou de ambos. Então aqui, deixa eu te mostrar um negócio aqui. O contrato foi anulado. Se o contrato foi anulado, de quem é a culpa? Cara, a culpa pode ser só da administração pública, a culpa pode ser só da empresa contratada, a administração pública, o poder concedente. Empresa contratada, concessionária. Empresa contratada é a concessionária. Ou pode ser de ambos. Ou seja, quando a gente fala que pode ser de ambos, pode ser de quem? Os dois, né? Pode ser tanto da administração quanto da empresa. Legal? Por exemplo, a empresa ofereceu suborno, o agente público aceitou. Pronto, a culpa é de ambos. Tá? Isso aqui é muito comum cair em prova. Por quê? Porque eles sabem o seguinte, se a culpa, geralmente, se a culpa é da administração pública, nós chamamos isso de rescisão. Se a culpa é só da empresa, da concessionária, nós chamamos isso de caducidade. Caducidade. O problema é que tanto a rescisão quanto a caducidade é por descumprir o contrato. Não por violar a lei. Então, olha aqui, quando é violação da lei, isso aqui não é nem rescisão, nem caducidade, é anulação. Então, olha aqui, houve um descumprimento do contrato e a culpa é da administração, rescisão. Ou a culpa é da empresa, caducidade. Agora, houve uma violação da lei e tanto faz de quem é a culpa, anulação. Legal? Então, o problema é que a gente pode discutir a culpa, legal? Mas tem que discutir a culpa de quem fez o quê? Ou seja, se o lance aqui é descumprimento do contrato e a culpa é da administração, rescisão. A culpa é da empresa, caducidade. Horrível aqui, né? Rescisão. Vou pegar uma cor mais tranquila. Se a culpa é da administração, rescisão. Se a culpa é da empresa, caducidade. Agora, violaram a lei. Aqui o lance não é mais descumprir o contrato, é violar a lei. Violaram a lei, a concessão vai ser anulada. E aí, tanto faz de quem foi a culpa, se foi a culpa da administração, da empresa ou de ambos. Mas o motivo aqui, da anulação, qual é o motivo, professor? É o descumprimento, a violação da lei. O vício de legalidade que não pode ser sanado. E aí, pessoal, vamos entender isso aqui, são coisas bem diferentes. Desculpa a expressão feia. Uma coisa é ser marginal,
é violar a lei. Marginal é quem viola a lei, quem anda à margem da lei. Outra coisa é um simples descumprimento contratual. Às vezes, com uma dificuldade financeira, um monte de coisa, pode haver descumprimento contratual. Outra coisa é violar a lei, né? Outra coisa é suborno, né? Outra coisa é falsidade. Outra coisa é mentira que vai gerar, né, um falso, ou seja, mentira que vai prejudicar alguém. Aí não, cara. Aí é violar a lei. Né? Aí é para quem anda à margem da lei. Né? Às vezes, a gente descumpre um contrato. Né? Por exemplo, o contrato manda pagar dia 10, a gente passa uma dificuldade financeira e paga dia 15. Pronto, descumprimos o contrato, vamos pagar a multa de mora. Uma multa em razão da demora com o pagamento. Normal, é da vida. Agora, outra coisa é eu não tenho dinheiro para pagar, eu apresento, por exemplo, né, faço um Pix falso. Aí não, cara, isso é crime. É diferente. Né? São coisas e coisas que a gente não pode deixar passar. Legal? Isso é bem diferente. Às vezes as pessoas tentam, como é que se diz? Ajeitar a legalidade, né? Se é possível ajeitar a legalidade. Deixa eu ver se dá para botar aqui. Se é possível ajeitar a legalidade, as pessoas tentam ajeitar a legalidade e acabam cometendo crime, né? Então, por exemplo, se a pessoa tem uma dívida, é muito mais fácil confessar essa dívida, ver como é que vai pagar, parcelar, do que às vezes fazer algo que, né, aí pode, né, cair no crime, não é legal para ninguém. Né? Vamos lá? Pessoal, eu já estudei com vocês as formas que mais caem. Encampação, caducidade, rescisão e anulação. O que é que eu tenho que fazer agora para ter um caderno, mas aquele caderno? Eu preciso comparar essas formas, né, de extinção da concessão dentro daquilo que eles costumam perguntar em prova. Geralmente, quando o assunto é encampação, caducidade, rescisão e anulação, são 4 perguntas que as bancas costumam fazer. Eu pego essas perguntas agora, reproduzo para vocês e, se Deus quiser, vai cair assim na sua prova e você vai acertar. Legal? O que é encampação? Né? Ou seja, qual é a formalidade? Primeiro, o que é encampação? Encampação é o fim da concessão por motivo de interesse público, não é isso? Qual é a formalidade? Depende de ser autorizado por lei específica. Qual é o motivo? Interesse público. Ninguém errou. Aqui é o interesse público. De quem é a culpa? De ninguém. Ninguém errou. Tem que ter indenização? Sim. Indenização prévia. Ou seja, antes da concessão acabar, a empresa concessionária vai ter que ser indenizada. Caducidade. O que é caducidade mesmo? É o fim da concessão por culpa da empresa. O concessionário é a empresa contratada. Qual é a formalidade? É por meio de decreto do chefe do Poder Executivo, ou seja, o decreto dentro de um processo administrativo, só apagar aqui, o decreto dentro de um processo administrativo vai acabar com a concessão. Legal? Qual é o motivo? Inexecução total ou parcial. Legal? De quem? Quem não, né? De quê? Do contrato. Inexecução total ou parcial do contrato. De quem é a culpa? A culpa é da empresa concessionária. A culpa é de quem foi contratado pela administração. Tem indenização? Em regra, não. Por que em regra não tem indenização? Meu amigo, se a culpa foi da própria empresa concessionária, como é que ela ainda quer ser indenizada? Essa indenização aqui, ó, é uma indenização que é paga à empresa. Se ela foi a culpada, não tem como ela ser indenizada. Legal? Legal. Depois, rescisão. A rescisão, qual é a formalidade? Tem que ser por decisão judicial. Você já viu comigo? Decisão judicial transitada em julgado. Qual é o motivo? Descumprimento do contrato pela administração pública. De quem é a culpa? A culpa é da administração. Na caducidade, a culpa é da concessionária. Quem está descumprindo o contrato é a concessionária. Na rescisão, a culpa é da administração pública. Quem está descumprindo o contrato é a própria administração pública. Tem indenização? Sim, na sentença. Na própria sentença, o Poder Judiciário pode fixar uma indenização, se houver dano. E anulação?
A anulação, né, é o fim da concessão por um vício de legalidade, né? Ou seja, alguém dentro da concessão está descumprindo a lei. Né? Como é que acontece a anulação? A anulação acontece por decisão da administração ou por processo judicial, ou por decisão judicial. Se a anulação for por decisão da administração pública, processo administrativo. Se a anulação for por decisão judicial, processo judicial. Então, a anulação pode acontecer tanto por processo administrativo quanto por processo judicial. Vai depender se a decisão é da administração ou é uma decisão judicial. Qual é o motivo da anulação? O vício de legalidade, né? Alguém dentro da concessão está violando a lei. De quem é a culpa? Cara, a culpa pode ser da administração pública, da concessionária ou dos dois. Você já viu isso comigo, né? A culpa por violar a lei pode ser só da administração, só da empresa concessionária ou de ambos. Legal? Vai ter indenização? Depende se a culpa é da administração. O que é isso, professor? Calma, presta atenção. Ó, se a culpa é só da administração, a empresa concessionária vai ser indenizada. É óbvio. Agora, se a culpa é da empresa ou de ambos, é óbvio que a empresa não vai ser indenizada. Por quê? Porque se a culpa é só da empresa, pelo amor de Deus, né? Não tem como ela ser indenizada. Ela aprontou. Se a culpa é de ambos, a empresa também apontou. Então, quando a empresa apronta, ela não vai ter como ser indenizada. Agora, se a culpa foi exclusiva da administração pública, é óbvio que a empresa vai ser indenizada. Pessoal, esse quadrinho aqui, eu te aconselho a pegar e você rever ele mais, sei lá, quantas vezes for necessário. Você tem que fazer um postcard passando ele a limpo, ou tirando uma foto, um print, alguma coisa, e ele tem que estar, né? Se seu edital tem serviço público, ele tem que estar na sua ordem do dia. Por que isso, gente? Porque no dia da sua prova, certamente, o cara vai querer confundir, né, as características da encampação, da caducidade. Essas duas aqui, então, pode pegar para ver. É campeã. Legal? E também querer confundir as características da caducidade com a rescisão, a razão do motivo da culpa. E também a anulação. Ou seja, ele vai pegar todas essas informações que tem aqui, todas essas informações, vai misturar e vai tentar te confundir. Você não vai cair mais nisso. Você vai pegar essa tabela, você vai passar limpo e você vai começar a resolver questões sobre essa tabela. Legal? E aí não tem jeito. Certamente, se cair, você não vai sofrer nenhum tipo de problema. Ok? Ok. Avançando, terminamos concessão. A concessão. A concessão que pode ser comum ou que pode ser qualificada. Quando for qualificada, é uma espécie de PPP. Encerramos todas as características dela. Legal? Vamos agora a um ponto novo. Permissão de serviços públicos. Espera aí, professor. Espero. Então, quer dizer que quando a administração pública ela entrega a uma pessoa a prestação de um serviço público, essa prestação do serviço público pode ser por meio de uma concessão ou por meio de uma permissão. É isso, professor? É. Você viu comigo a concessão, acabou de ver comigo agora, e vai ver comigo agora a permissão. O mais interessante é que a permissão não tem essa divisão toda, comum, qualificada, antecedida de obra. Não, a permissão é molinho de estudar. Um dos pontos que mais cai em prova, daqui a pouquinho eu vou fazer uma tabela com vocês comparando, é que a concessão, ela só pode ser dada à pessoa jurídica, ou seja, a uma empresa ou a um consórcio de empresas. Já a permissão, ela pode ser dada à pessoa física ou pessoa jurídica. Legal? Olha aqui, ó. Não existe concessão com pessoa física.
Guarda isso no teu coração. Não existe concessão com pessoa física. Pessoa física só pode celebrar com a administração permissão. Concessão é só com pessoa jurídica. A permissão pode ser pessoa física ou jurídica, tá? Isso aqui é um dos pontos que mais caem. Mas, todas as vezes que a administração pública entrega a uma pessoa a prestação de um serviço público, isso pode ser uma concessão ou pode ser uma permissão. Aí, nós já estudamos tudo de concessão, vamos começar agora a estudar as permissões de serviço público. As permissões de serviço público, elas também estão na Lei 8987 de 1995. Elas estão lá no artigo 2º, inciso 4, a definição delas. O que é permissão de serviço público? Permissão de serviço público é a delegação, lembrando, nós estudamos isso pra caramba no comecinho do módulo, quando a administração pública entrega a uma pessoa a prestação do serviço público por concessão ou permissão, tecnicamente, o nome disso é delegação. É delegar. Perfeito? Perfeito. Então, é a delegação a título precário, mediante licitação, da prestação de serviços públicos feita pelo poder concedente. Pessoal, isso aqui é um erro, tá? A gente vai corrigir isso. Mas para efeito de prova, se te perguntar conforme a lei, responda que está certo. Já vamos ver isso. A pessoa física ou jurídica que demonstra capacidade para seu desempenho por sua conta e risco. Legal? Devagar. Então aqui, ó, vamos logo resolver esse problema. A lei diz que a permissão é feita pelo poder concedente a uma pessoa física ou jurídica. Legal? Aí, a doutrina olha isso e fala assim, cara, tem algum problema. Porque poder concedente, nós estudamos ainda há pouco, é para concessão. Legal? Na permissão, é o poder permitente. Poder permitente quem é? É a própria administração pública, que delega a um permissionário, que pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, a prestação de um serviço público a um usuário, e esse usuário, eu, você, qualquer pessoa, esse usuário vai pagar de acordo com o serviço que foi prestado a ele. Um bom exemplo de permissão é o táxi. Na maioria das cidades que já tem legislação adequada, o taxista é um permissionário e o táxi é uma permissão de serviço público. Legal? Só que, se você for pegar o artigo 2º, inciso 4 da Lei 8987 de 95, ao invés de estar poder permitente, está poder concedente. E agora? Agora, você vai fazer um acordo comigo. Se sua prova é prova de marcar, prova de fazer X, prova objetiva, e o cara fala assim, ó, o examinador fala assim, ó, permissão é o ato de delegação onde o poder concedente delega a uma pessoa física ou jurídica a execução de um serviço público. Infelizmente, você vai ter que marcar que está certo. Por quê? Porque a nossa lei ela é ruim. Isso aqui, logo, assim, está muito claro para mim. Isso aqui foi um Ctrl+C, Ctrl+V mal feito. Legal? Que ao invés dos caras copiarem, que basicamente batem muito... E na hora de copiar e colar, trocar poder concedente para poder permitente, eles esqueceram. Legal? Mas se no dia da sua prova, ao invés do cara colocar poder permitente, que é o que é certo, ele colocar poder concedente, pode marcar, infelizmente, que está certo, porque o texto da lei reproduz essa loucura, de chamar o dono da permissão de poder concedente. Nós sabemos, gente, aqui, ó, que concessão e permissão de serviços públicos são coisas diferentes. Na concessão, eu tenho poder concedente. Na permissão, eu deveria ter poder permitente. Mas acaba, cara, que fica poder concedente, e se você, como é que se diz, chegar isso para você em prova, infelizmente, marca como certo. Legal? Marca como certo. E aí você viu comigo que esse ato em que o poder permitente ou poder concedente delega a um permissionário, que pode ser uma pessoa física ou jurídica, a prestação de um serviço público, que vai prestar serviço público a quem? A um usuário. E o usuário vai pagar por isso,
Pessoal, isso aqui acontece a título precário. Por que isso? Presta atenção aqui rapidinho. Presta atenção. Deixa eu apagar aqui. Ó, na grande maioria dos municípios pequenos, ônibus é permissionário, tá? Então aqui, ó, o município X delegou à empresa Y o transporte de ônibus lá do município, ligando o ponto A ao ponto B do próprio município. Legal? Município de interior, pequenininho, ok. E aí o município, quando fez isso, escolheu por bem ser uma permissão de serviço público. Então o município é o poder permitente nessa loucura, né? Se perguntar em prova, infelizmente, poder concedente. A empresa Y é um permissionário, pessoa jurídica, né? E tudo isso vai acontecer prestando esse serviço público ao usuário, a população lá do município X, que vai usar e vai pagar a famosa passagem, a tarifa do ônibus. Tá bom? Perfeito, assim que acontece. Lembrando que o município, para poder entregar esse serviço público à empresa Y, teve que fazer uma licitação, né? Já que a permissão é um contrato, né? Tem que ter licitação antes. E essa licitação aqui, ó, não tem uma modalidade definida. Ué, professor? Não tem uma modalidade definida. Por exemplo, você viu comigo que para a administração pública fazer uma concessão tem que ter licitação. Mas quais são as modalidades? Concorrência, ou diálogo competitivo. Agora, para a administração pública fazer uma permissão, também tem que ter licitação. Mas qual é a modalidade? Não tem. Teoricamente, poderia ser qualquer uma. Então, ó, quais são as modalidades que eu tenho? Opa, não quer arriscar. Quais são as modalidades que eu tenho hoje dentro da nova lei de licitação? Eu tenho pregão, eu tenho concorrência, eu tenho concurso, eu tenho leilão e eu tenho a nova modalidade, o diálogo competitivo. Ou seja, teoricamente, quando eu falo, de permissão, que a própria lei diz que tem que ter uma licitação antes, poderia ser qualquer uma dessas. É óbvio que vai depender de regulamento. Ou seja, cada ente federativo vai fazer seu regulamento. Agora, quando se trata de concessão, a própria lei diz que é concorrência ou diálogo competitivo. Concessão, somente essas duas. Legal? Agora, permissão não tem uma modalidade pré-estabelecida. Tá bom? Tá bom. Só que aí você tem que lembrar o seguinte, que essa concessão que a administração pública do município X fez para a empresa Y, isso aqui, a permissão, é um contrato. E esse contrato é um contrato precário. Professor, me diz o que é um contrato precário. O contrato precário é aquele que pode ser revisto e pode ser extinto a qualquer momento. Ele pode ser revisto e extinto a qualquer momento. Ou seja, ele tem precariedade. O que é precariedade? Pode ser revisto ou extinto a qualquer momento. Tudo isso cai para permissão.
Ou seja, quando eu falo de permissão, eu estou tratando, né, de uma delegação onde a administração, vou botar aqui em cima, né, de uma delegação onde a administração pública, tecnicamente o poder permitente, mas de acordo com a lei, poder concedente, desculpa, né? Essa loucura que fizeram aqui, eu ia falar uma cagada, mas essa loucura que fizeram aqui, delega ao permissionário, que pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, a prestação de um serviço público ao usuário, e o usuário vai pagar por esse serviço público. O usuário sou eu, você, qualquer pessoa. Exemplo disso, o táxi, né, o serviço de ônibus em municípios pequenos, etc. Eu te dei um exemplo aqui, ó. O município X, a administração pública, delega a uma empresa, né, que é uma pessoa jurídica, a prestação do serviço público de ônibus, transporte coletivo de pessoas. O ônibus vai ser prestado à população, o usuário, que vai usar e vai pagar a tarifa lá por isso. O município entendeu por bem fazer disso uma permissão, só que antes do município dar essa permissão à empresa Y, o município fez uma licitação, contudo, não tem uma modalidade pré-estabelecida para isso. Teoricamente, pode ser qualquer uma dessas modalidades aqui. Diferente da concorrência, que só pode, né, diferente da concessão, que só pode concorrência ou diálogo competitivo, diferente da concessão, que só pode concorrência ou diálogo competitivo, teoricamente aqui, para permissão, eu não tenho uma modalidade pré-estabelecida, poderia ser qualquer uma, tá? Legal. A empresa Y foi a que ganhou a licitação e ela assinou o contrato de permissão. Esse contrato de permissão é um contrato precário. Por que precário? Porque pode ser revisto, pode ser extinto a qualquer momento. Professor, deixa eu ver se eu estou entendendo. Quando isso aqui vai cair na minha prova, né, certamente o examinador vai querer confundir concessão com permissão de serviço público. Certamente. Por isso nós vamos fazer esse quadro, essa tabelinha aqui. Antes de eu fazer, né, esse quadro comparativo, eu queria dar uma olhadinha com vocês em alguns pontos, ler a lei e aí a gente vê a tabela comparativa. No próximo bloco. Aqui, ó, relembrando, né, toda permissão e toda concessão deve ser antecedida de licitação. Ou seja, para eu ter uma concessão ou ter uma permissão de serviço público, antes teve que ter licitação. Essa é a regra. Onde é que está isso, professor? Artigo 175 da Constituição Federal. Legal? Perfeito. Só que aí você tem que lembrar que quando se trata de permissão, não existe uma modalidade obrigatória. Calma, professor, calma. Na concessão, o senhor me disse que nós temos modalidades obrigatórias. Quais são elas? Concorrência ou diálogo competitivo. Na permissão, quer dizer então que nós não temos modalidade obrigatória? Não. A lei não pré-estabelece uma modalidade obrigatória. Qual é a consequência disso? Teoricamente, eu posso falar que qualquer uma dessas modalidades licitatórias, na prática, a gente sabe que não, né? O objeto às vezes não encaixa, mas teoricamente, eu posso falar que qualquer uma dessas modalidades obrigatórias daria para permissão. Ao contrário da concessão, só pode concorrência ou diálogo competitivo. Perfeito, gostei, professor. E aí vamos fazer uma leitura do artigo 40, né, da Lei 8987 de 1995. Pô, professor, a permissão só tem 2 artigozinhos? Ela tem o artigo 40 e depois o artigo 2º, inciso 4. Tudo da Lei 8987. Mas a permissão ela é pequenininha mesmo. Ou seja, basta eu ler essas 2 normas que eu decoro tudo que tem na lei sobre permissão. Coisa louca, né? É isso mesmo, professor. Vamos lá. A permissão de serviço público será formalizada mediante contrato de adesão
O que é contrato de adesão? Contrato de adesão é aquele que as cláusulas já vêm prontas, né? Então, por exemplo, quando a União entregou, né, para um permissionário, por exemplo, uma empresa de ônibus aqui que a União decidiu fazer por permissão. Quando a União, tira a União, que União eu não conheço no caso concreto, tá? Bota aqui, ó. Quando o município entrega para uma empresa de ônibus a prestação de um serviço, né? Qual o serviço? Serviço de transporte público de pessoas, né? O município fez o contrato com a empresa de ônibus. Esse contrato é um contrato precário, você já viu comigo, ele pode ser revisto e extinto a qualquer tempo, mas ele também é um contrato de adesão. Por quê? Porque o município já entrega todas as cláusulas prontas. Ou seja, as cláusulas não são discutidas pela administração e pela empresa. As cláusulas já são prontas. Contrato de adesão. Contrato de adesão, diferente do contrato paritário, o contrato de adesão é aquele que todas as cláusulas são impostas, já vêm prontas por uma das partes. Se o contrato de permissão, quem é que prepara as cláusulas? Quem prepara as cláusulas, né, é a administração pública. A administração pública ela prepara as cláusulas e ela já entrega o contrato pronto para a permissionária assinar. O nome disso é contrato de adesão, que observará nos termos da lei, das demais normas pertinentes, né, e do edital de licitação. Então vai ter que ter licitação, você viu comigo já. Inclusive quanto à precariedade e à revogabilidade, porque se você me disse, né, que o contrato de permissão, né, tá aqui, né, é um contrato precário, cadê? Tá aqui. É um contrato precário, ele pode ser revisto e extinto a qualquer tempo. E aí a lei mandou mal pra caramba, né? A lei chamou isso aqui de revogação, revogabilidade. Legal? Isso aqui não é revogação, isso aqui é rescisão, tá? Ah, deixa pra lá. Né? Falou aqui, ó, quando ela fala em, ó, precariedade e revogabilidade unilateral, ela está chamando de rescisão, né? E se o contrato é precário, ele pode ser, se o contrato é precário, se ele tem precariedade, ele pode ser revisto e extinto a qualquer tempo. E na verdade, né, revogar aqui, né, é com tom de rescisão unilateral, tá? Do contrato pelo poder concedente, de novo, né? Na verdade que não é poder concedente, que deveria ser poder permitente, já que eu estou falando de permissão, não estou falando de concessão. Tá? Aplica-se às permissões o disposto nesta lei, ou seja, é a lei 8987 que vai reger os contratos de permissão. Tá bom? Fiz uma leitura aqui interpretando o que tem que ser interpretado. Vamos fazer aqui uma comparação entre concessão e permissão de serviço público. Então, visto isso, eu tive que fazer um picote aqui para poder mexer na formatação e ficar tudo dentro de uma tela só. Para a gente poder ter uma visão geral. Do jeito que estava, não estava dando para ficar dentro de uma tela só. Tá bom? Então vamos lá, ó. Vamos comparar agora a concessão com a permissão de serviço público. Legal? Repito, isso aqui é suco de prova. Vamos lá. Tanto a concessão de serviço público quanto a permissão de serviço público, elas são descentralização por contrato. Você já viu isso comigo, né? Também são formas também chamadas, né, de descentralização por colaboração. Então, tanto a concessão quanto a permissão, elas são descentralização de serviço público. Descentralização por contrato, também chamado de descentralização por colaboração. A concessão é um contrato administrativo, antecedida de licitação, nas modalidades de concorrência ou diálogo competitivo. A permissão também é um contrato administrativo, antecedida de licitação, só que aqui, ó, não tem uma modalidade pré-estabelecida. É sem uma modalidade pré-estabelecida por lei. Teoricamente, então, caberia qualquer modalidade. Você viu comigo aqui em cima que a concessão é um contrato administrativo. E quanto à concessão, ok, a gente não tem muito o que falar não. Segue a regra dos contratos administrativos. Tá? Agora, a lei diz que a permissão é um contrato administrativo. Só que é um contrato administrativo de adesão, né? Ou seja,
aquele em que a administração pública já apresenta as cláusulas prontas, e é um contrato precário. Sendo ele um contrato precário, ele pode ser revisto e extinto a qualquer tempo. É um contrato que tem precariedade. Perfeito? Perfeito. Tanto a concessão quanto a permissão são contratos de prazo determinado, onde é possível haver prorrogação. Agora, na concessão, o concessionário não pode ser uma pessoa física. O concessionário, a pessoa que é contratada pela administração pública, é uma pessoa jurídica ou um consórcio de empresas. Ou seja, é uma empresa sozinha ou várias empresas juntos. Não pode ser pessoa física. Pessoa física não celebra concessão. Já a permissão, o permissionário pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Ou seja, o permissionário sim, pode ser pessoa física ou pessoa jurídica, não tem problema nenhum. Legal? O permissionário sim. Pode ser, deixa eu só tirar o pipe aqui. Pode ser, né, uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, não tem problema nenhum. E tanto o concessionário, na concessão, quanto o permissionário na permissão, eles executam o serviço público por sua conta e risco. O que significa dizer? Significa dizer, se na concessão alguém sofrer danos, quem é que vai pagar? Quem vai pagar, aqui ó, é o concessionário. Se na permissão alguém sofrer danos, quem é que vai pagar? Quem vai pagar é o permissionário. Professor, como é que isso funciona? Vou te explicar agora, ó, antes da gente tratar, né, da autorização de serviços públicos. Olha aqui. Ó, imagine você que uma concessão. Né? Concessão, professor, exemplo, uma empresa de ônibus. Uma empresa de ônibus, a empresa AB, foi contratada pela União por meio de uma concessão, para ligar o Rio a São Paulo, não é isso? É. Aqui, ó. Se no trajeto do Rio para São Paulo acontecer um acidente, e esse acidente alguém sofrer danos, quem é que vai pagar esses danos? É a União ou é a empresa B? É a empresa B, cara. É ela que vai pagar os danos. Por que isso? Porque a lei diz que o concessionário executa o serviço por sua conta e risco. É óbvio que se a empresa B, por algum motivo, não puder pagar, a União, a administração pública, vai responder de forma subsidiária. Então, por exemplo, a vítima, horrível esse vítima aqui, a vítima, que foi vítima do acidente, processou a empresa AB para receber os danos morais e materiais. Quando chegou lá, descobriu que a empresa B estava falida. A União vai assumir o lugar da empresa AB. Por quê? Porque apesar de quem responde é o concessionário, a administração pública responde de forma subsidiária. Subsidiária. O que significa dizer isso? Caso a concessionária não consiga pagar, quem responde é a administração pública. E aqui, ó, é igualzinho na permissão. Aqui, ó, o município Y entregou a seu Manuel, o serviço público de táxi. É uma permissão para pessoa física. Seu Manuel, dirigindo o táxi, causa um acidente e causa danos a alguém. Quem é que responde? Quem responde é seu Manuel. Agora, quando a vítima processou seu Manuel para receber, viu que seu Manuel está quebrado, está devendo a Deus e o mundo.
a vítima sai fora de seu Daniel e vai para dentro do município para receber, porque o município também tem responsabilidade subsidiária. O que eu quero dizer para você é o seguinte, ó, aqui, ó, tanto na concessão quanto na permissão, se alguém sofrer danos, quem responde por esse dano é o concessionário, a empresa ou o permissionário. Ou seja, quem responde pelos danos permissionário. Quem responde pelos danos é quem foi contratado. Agora, se tanto o concessionário quanto o permissionário ele não conseguir pagar os danos, a vítima vai chamar quem? A vítima vai chamar a administração pública. A vítima vai chamar a administração pública. Mas por que a vítima vai poder chamar a administração pública? Simples. Porque a administração pública responde de forma subsidiária. Sempre que o concessionário ou o permissionário não conseguir arcar com os danos que ele causou na prestação do serviço público, quem vai responder é a administração. A administração responde de forma subsidiária. Quem é que prega isso para a gente? É o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Analisando e interpretando o artigo 37, parágrafo 6º, eu chego a isso. Que legal, professor. Então vamos voltar àquela tabelinha e agora a gente vai repetir, porque isso aqui é o que eu digo para vocês. Isso aqui é suco de prova. Então vamos lá, ó. Vamos agora na coluna, ó. Concessão de serviço público. Forma de descentralização por contrato ou por colaboração. É um contrato administrativo antecedido de licitação nas modalidades de concorrência ou diálogo competitivo. É um contrato administrativo de prazo determinado, ou seja, de prazo certo, mas é possível prorrogação. Esse contrato administrativo, né, chamado de concessão, né, o concessionário, que é quem vai assinar o contrato, pode ser uma pessoa jurídica ou um consórcio de empresas, não pode ser pessoa física. E você viu comigo que o concessionário executa o serviço por sua conta e risco. Se ocorrer danos na prestação do serviço, quem responde é o concessionário. Lembrando que a administração responde de forma subsidiária. Permissão de serviço público também é uma descentralização por contrato ou por colaboração. É um contrato administrativo antecedido de licitação, né? Só que não tem uma modalidade pré-estabelecida, pode teoricamente ser qualquer modalidade. É um contrato de adesão, porque as cláusulas já vêm prontas. É um contrato precário, porque deve ser revisto, pode ser revisto e extinto a qualquer momento pela própria administração pública. É um contrato de prazo determinado sujeito à prorrogação. O permissionário pode ser uma pessoa física, uma pessoa jurídica. Legal? E o permissionário, essa pessoa física ou jurídica, executa o serviço público por sua conta e risco. Se alguém sofrer dano, quem vai pagar é o permissionário. Mas, mais uma vez, eu te digo, a administração responde de forma subsidiária. Vamos junto até aqui? Deixa eu botar o PIP aqui de novo. Vamos junto até aqui. Legal? E aí, encerrando, né, essa nossa passagem pelo tema, né, serviços públicos, vamos estudar agora as autorizações, a autorização ou autorizações, né, de serviço público. Autorizações no plural, fica melhor, né? Autorizações de serviço público. Só deixa eu ver se eu entendi aqui. O senhor me falou que quando a administração pública quer entregar a uma pessoa a prestação de um serviço público, ela faz isso por concessão ou ela faz isso por permissão. É isso? É. Concessão ou permissão de serviço público. Ah, por que o senhor está falando agora sobre autorização? Isso tem caído em alguns concursos, tá? Mas eu queria te dizer que, de acordo com a Constituição Federal de 88, né, a Constituição Federal, lá no artigo 175, eu só tenho margem
para concessão e permissão. De acordo com o atual texto constitucional, não há margem para autorização de serviço público. Há margem para autorizar qualquer coisa, menos para autorizar serviço público. Tá? Mas como tem caído em prova, a gente fala aqui um pouquinho delas para dizer que não falamos de flores. Legal? Ó, os serviços autorizados seriam, né, interessante que a doutrina usa até o seriam, olha aí, né? Os serviços de utilidade pública prestados por particulares por sua conta e risco, por iniciativa própria, considerando a autorização em ato de polícia para melhor fiscalização da atividade. Aí, na verdade, gente, isso aqui não é como é que se diz? É tratamento de delegação de serviço público. Isso aqui é poder de polícia. Exemplo, o serviço de transporte alternativo. Aqui no Rio a gente chama de vans. Legal? Então, por exemplo, se a administração pública autoriza, né, que algumas pessoas em determinados bairros onde o ônibus é fraco, né, preste, né, o serviço lá de vans, cara, isso aqui, ó, só vai ser fiscalizado sob forma de poder de polícia. Legal? Isso aqui não vai ter o rigor de uma concessão, uma permissão de serviço público. Legal? Isso aqui não está amparado pelo artigo 175 da Constituição. Mas acaba, né, que isso às vezes a gente vê caindo em prova. Legal? E aí, pessoal, olha aqui. O aviso. Para alguns professores, não há mais amparo para autorização de serviços públicos, pois o artigo 175, né, trata somente de concessão e permissão. A autorização de serviço público seria, aqui, ó, um ato do poder de polícia. E aí, cara, poder de polícia é o poder que a administração tem para poder fiscalizar determinadas atividades, né, determinados segmentos da sociedade. Aí não tem problema nenhum. Tá? Requisitos técnicos. Geralmente, quando cai em prova, eles perguntam, é isso. Tá? Ao contrário da concessão e da permissão, que são contratos, legal? A autorização é um ato unilateral, discricionário, ou seja, tem análise de conveniência e oportunidade, precário, pode ser revisto e extinto a qualquer tempo e não deve ser precedido de licitação, de processo licitatório. Isso aqui a gente fala com medo, por quê? Porque vai depender do ente federativo. Tá? Por exemplo, eu não conheço, né, um município lá do interior, né, de São Paulo, onde esse município do interior de São Paulo, né, ele exige licitação para autorização. Eu não conheço. Mas em regra, R de regra, não depende de licitação para acontecer as autorizações, tá bom? Mas vai depender muito de cada ente federativo, ainda mais no Brasil, que é um país gigantesco. Terminando assim, nós encerramos o tema dos serviços públicos. E com isso, nesse primeiro momento, a gente encerra o módulo, né, o curso, né, Direito Administrativo com o Dudu. Lembrando que você pode comprar somente um módulo, 2 módulos, 3, ou o curso inteiro de 8 módulos. E eu já estou, nessa presente data, gravando o segundo momento, onde nesse segundo momento eu vou gravar outros temas. E aí, ó, juntando, né, o momento 1, né, que é esse do terminamos hoje, do curso Direito Administrativo com o Dudu, com o momento 2, certamente nós temos um super curso de Direito Administrativo, com tudo mega detalhado, com um suco de concurso público, um suco de exame da ordem, que é o que pode cair e você certamente vai ser vencedor no seu propósito. Um prazerzaço estudar com você. Qualquer dúvida que você tiver, quando eu falo qualquer dúvida mesmo, manda uma mensagem pra gente, que vai ser muito, muito bom estudar Direito Administrativo com você. Ok? Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus e até uma próxima oportunidade e muito feliz de estar encerrando esse módulo, tá bom? Teve dias que eu pensei que eu não fosse conseguir. Muito desafio, mas Deus é bom. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Deus é bom. Deus abençoe a todos.